Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É o costume, né, de procurar. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma honra estar aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nesse final de campanha. Glória a Deus. É uma honra estar aqui, é uma honra para mim. Eu creio, eu fico muito feliz, muito alegre de estar aqui com os irmãos nesta noite. Glória a Deus, porque é maravilhoso quando o povo de Deus está unido na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele, atrás deles eu serei glorificado em Faraó, e em todo o exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Versículo 19. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, pois atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus carros, e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou os egípcios, e tirou as rodas dos seus carros, e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra nós. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, Deus da glória, Aleluia. fala conosco, meu Deus, através de sua palavra. Glória
Senhor, eu sou pequeno, sou falho, mas a tua palavra é poderosa. A tua palavra é digna de toda aceitação. Senhor, a tua palavra é verdadeira. Fala conosco através da tua palavra, no nome de Jesus. Fala conosco através do Santo Espírito, Senhor. Porque, meu Pai, nós dependemos totalmente de ti. E como é maravilhoso ouvir a voz do Espírito Santo. Como é precioso, Senhor, ouvir a tua voz através da tua palavra. Que o teu Espírito venha falar aos nossos corações. Que sejamos alimentados, fortalecidos pela tua palavra. De maneira que o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Cerca esta congregação, por dentro e por fora, com os teus anjos, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que toda esta localidade seja abençoada pelo Senhor. Pai, que a partir de hoje, Senhor, comece, Senhor, o início de salvação de almas, Senhor. Comece, Senhor, um grande mover do Senhor, Pai, através do encerramento desta campanha. Senhor, que nós possamos, assim como o teu povo viu a tua mão, a tua grande mão se revelou para o teu povo. Que a partir de hoje, no nome de Jesus, a tua grande mão venha se revelar nesse ministério, na vida desta família, desse povo, aqui nesse local, Senhor, nessa localidade de Morros. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço que o teu nome seja glorificado. E assim, Senhor, nós oramos e te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, podemos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui nós lemos um texto que fala sobre a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Não é? Sabemos que o povo de Israel estava ali no Egito e eles estavam sendo maltratados pelos egípcios e pelo faraó. E o Senhor levantou ali um grande homem de Deus chamado Moisés, para que através de Moisés eles pudessem ser libertados do Egito, para que através do poder de Deus, pela vida de Moisés, Deus haveria de libertar o povo hebreu da escravidão ali no Egito e do poderio de Faraó. Então, assim como Deus propôs, aconteceu. Deus levantou Moisés e Moisés foi a Faraó e ali ele conversou com Faraó. Houve ali aqueles sinais, aquelas pragas que aconteceram, enfim. Mas no final houve a morte dos primogênitos. E então Faraó, ele permitiu com que o povo fosse embora do Egito. Nós já podemos entender nesta passagem bíblica que o Egito, ele simboliza o mundo. O Egito simboliza a idolatria. O Egito simboliza os povos pagãos, às vezes até mesmo as trevas. E o mundo, o Egito simboliza o mundo sem Deus. O povo de Deus estava ali naquele local, mas eles não pertenciam ao Egito. Eles pertenciam ao Senhor. Deus permitiu por um tempo eles viverem ali. Deus permitiu por um tempo eles estarem ali, mas eles não eram dali. Eles não pertenciam àquele lugar. Deus providenciou um plano para tirar eles do Egito e trazer para ele, para servir ao Senhor somente. Louvado seja glória a Deus. Então, nós entendemos que assim como o Egito simboliza o mundo, não é? Assim como o Egito simboliza o mundanismo, Deus, ele nos tirou do Egito para que nós venhamos viver na sua presença. Deus nos resgatou do mundo, nos libertou para que nós pudéssemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E ela diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós sabemos que o Egito simboliza o mundo sem Deus. O Egito simboliza a desobediência. E assim como o povo estava ali, Deus libertou o povo para viver em obediência ao Senhor. Da mesma forma, Deus faz comigo, Ele fez comigo, fez com você, Deus faz com cada um de nós. Ele nos arrancou
da servidão, Ele nos arrancou da escravidão, Ele nos libertou do poder de Faraó, que simboliza o poder das trevas, para que nós venhamos servir ao Senhor com alegria, no temor do Senhor, glorificando a Deus com a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós podemos entender que Deus, Ele nos quer exclusivamente para Ele. Nós somos o povo exclusivo do Senhor. Glória a Deus. Nós fomos libertados para permanecer livres e para nunca mais nos colocarmos debaixo da escravidão. Aleluia. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, assim como Deus levantou Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, do domínio de Faraó, Deus levantou Jesus para me libertar, para te libertar, para que vivamos em liberdade, adorando ao único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos amou e enviou seu Filho para nos salvar. Glória a Deus. Aleluia. E nós fomos libertos. E nós não devemos jamais voltar para o Egito. Jamais devemos retroceder para o mundo, não. Fomos libertos e nesta jornada, ainda que nós venhamos atravessar desertos, mas nós temos que passar pelo deserto, mas todo o tempo seguindo a direção de Deus. Glória a Deus. Essa trajetória do povo hebreu, desde a saída do Egito e a peregrinação pelo deserto, até eles chegarem em Canaã, teve muita perseguição. Assim como nós um dia levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como Salvador e vivemos nesse deserto da vida, mas nós não estamos aqui para sempre. Nós vamos chegar, assim como eles chegaram em Canaã, nós vamos chegar na Canaã celeste, não na Canaã terrena, não na Canaã natural, mas nós vamos chegar na Canaã celeste, no reino de Deus, para um dia nós estarmos para sempre com o Senhor. Esse é o plano de Deus na minha vida, esse é o plano de Deus na tua vida, é que nós não venhamos jamais perecer no deserto, não, mas que nós venhamos passar pelo deserto, seguindo a direção de Deus, seguindo a orientação de Deus a todo momento, para que nós possamos chegar em Canaã e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um plano em nós, louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos aqui que o povo saiu do Egito. O povo estava peregrinando pelo deserto. Mas o faraó, com os seus exércitos, estava perseguindo o povo. Estava perseguindo o povo de Deus, para que o povo voltasse para o Egito. Isso parece muito com a nossa vida cristã. Quando nós decidimos abandonar os nossos pecados, quando nós decidimos sair do mundo, que significa não viver mais como o mundo vive, não viver mais como uma pessoa que não conhece a Deus, nós decidimos viver como alguém que conhece a Deus, como alguém que foi liberto, viver em obediência ao Senhor. Da mesma forma que o povo hebreu saiu do Egito, nós saímos também do Egito, que significa o mundo, e vivemos agora seguindo a direção de Deus. Nós estamos meio que passando como eles pelo deserto da vida. Mas, assim como o faraó perseguiu o povo hebreu, nós também somos perseguidos. A palavra de Deus diz que todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, assim como o povo foi perseguido, o povo de Deus hoje em dia também é perseguido. Mas não é por causa das perseguições que nós vamos ter
a direção de Deus. Aleluia, Deus. Não é por causa das perseguições, não. Aleluia, Jesus. As perseguições, elas fazem parte somente desta vida, somente do deserto da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, Aleluia. mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Como Jesus venceu, nós estando nele, somente nele, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Porque nós vencemos com ele. Aleluia. Nós vencemos com ele coisas. Glória a Deus. Mas o povo hebreu, e eles sofreram essa perseguição. Eles saíram do Egito. Eles estavam pelo deserto. E o deserto é um lugar difícil. O deserto é um lugar de escassez. O deserto é um lugar onde o calor é intenso. E à noite faz muito frio. O deserto é lugar onde existem serpentes venenosas. O deserto é lugar de escassez. Mas Deus determinou que eles iriam passar por aquele deserto para poder chegar na terra prometida, para poder chegar em Canaã. Aleluia. Nós também neste mundo, nós passamos por dificuldades, nós passamos pelo deserto, mas todo o tempo seguindo a direção de Deus. Glória a Deus. O povo de Deus, eles saíram dali e muitos morreram no deserto, muitos pereceram no deserto. Aleluia. Mas aqueles que se tornaram desobedientes ao Senhor, aqueles que desobedeceram ao Senhor e não se arrependeram, eles caíram, morreram no deserto. Mas nenhum daqueles que se mantiveram fiéis, nenhum daqueles que foram fiéis ao Senhor, morreram no deserto. Todos que se mantiveram debaixo da direção de Deus, eles chegaram na terra que Deus tinha prometido. Glória a Deus. Assim somos nós nesta vida. Nós temos que procurar todos os dias colocar nossa vida na direção de Deus, porque através da direção de Deus é que nós temos provisão no deserto. Glória a Deus. É através da obediência ao Senhor que nós vamos desfrutar da presença de Deus de dia, vamos desfrutar da presença de Deus de noite, vamos desfrutar da providência do Senhor em todo momento nesse deserto da vida. Glória a Deus. Jesus, Pai Deus. Nós observamos aqui que apesar das perseguições, apesar das dificuldades, o povo tinha durante o dia uma coluna de nuvem que direcionava eles. Eles tinham também essa coluna de nuvem que trazia sombra para eles. No calor do deserto era bom para eles durante o dia. E à noite eles tinham ali uma coluna de fogo que os conduzia também. A coluna de fogo servia para direcioná-los, para dar direção a eles. Aquela coluna de fogo trazia sobre eles a direção e simboliza a presença do Senhor. O anjo de Deus estava com eles, estava à frente deles. Glória a Deus. É tanto que, como nós lemos aqui, quando a batalha ficou acirrada, ficou intensa, o anjo que estava na frente passou para trás deles para os proteger. Glória a Deus. Então, irmãos, no deserto da vida, quando nós seguimos a direção de Deus, a todo momento nós vamos ter a presença de Deus na nossa Glória a vida. Deus. Aleluia. Mas o que traz a presença de Deus na nossa vida é a obediência ao Senhor, é a fidelidade a Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, se nós formos obedientes ao Senhor, Deus vai liberar anjos para andar conosco. Deus, assim como eles tinham o anjo do Senhor com eles, nós também temos anjo de Deus em nossa volta. Por quê? Porque nós somos obedientes. E todo aquele que é obediente, ele tem uma aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus, irmão, é protegido por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eles estavam no deserto. E o deserto é um lugar de escassez. Mas eu quero dizer para você que apesar do deserto, aquele que é obediente, ele tem a providência de Deus mesmo no deserto. Glória a Deus. Mesmo no deserto, Deus não tem problema nenhum em nos abençoar, seja no deserto, seja no manancial. Deus não tem limitação. O que vai determinar a minha e a sua vitória é a nossa fidelidade com Deus. Glória a Deus. Porque apesar deles estarem no deserto, Deus, no momento que eles precisaram de água,
não é? Eles pediram ao Senhor, Moisés foi ali e Deus tirou a água da rocha para saciar a sede deles. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem providência para mim e para você no deserto. Eu e você somos limitados, não é? Por tempo, espaço e circunstância. Mas Deus é eterno. Deus é eterno. Apesar de ser um manancial no deserto, o poder de Deus é o mesmo. Não faz diferença para Deus se nós estamos num lugar de abundância ou num lugar de escassez. Para Deus não faz diferença. Pode fazer diferença para mim ou para você. No entanto, se nós formos fiéis, se nós formos obedientes ao Senhor, Deus vai estender a sua mão e vai providenciar os recursos necessários para nós vivermos de uma forma abençoada na presença dele. Um Deus que nos ama tanto, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Deus que tirou o povo do Egito e os conduziu para o deserto, não deixou faltar água para eles. Foi tanta providência de Deus para eles que a Bíblia diz que os sapatos, a roupa não envelheceu e nem os sapatos se desgastaram, porque Deus estava ali providenciando, sustentando, preservando as vestes deles, preservando os calçados. A mão de Deus estava com eles e aquilo, as roupas, os calçados se conservaram por causa da presença de Deus. Glória a Deus. Como é importante, irmão, ter a presença de Deus na vida. Nunca perca a presença de Deus na tua vida. Nunca deixe a presença de Deus se afastar de você, porque é esta presença que traz a bênção do Senhor para você. É esta presença que vai te diferenciar das demais pessoas nessa vida. Ela faz a diferença. Ela vai se manifestar. Glória a Deus, Pai. Deus conservou as vestes, Deus conservou os calçados, Deus tirou a água da rocha para eles beberem no meio do deserto. De dia, uma coluna de nuvem, providência durante o dia. De noite, uma coluna de fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles ficaram com fome, Deus mandou várias cordonices para eles se alimentar. Eles comeram que ficaram satisfeitos. A todo momento Deus estava providenciando tudo para eles. Eu quero dizer para você que vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus com o coração sincero. Vale a pena servir a Deus de todo o coração, porque Deus é Deus de aliança e Ele não quebra a aliança que Ele tem conosco. O ser humano pode até quebrar a aliança na desobediência, mas no momento que o ser humano se arrepende, pede perdão, essa aliança é restaurada. Aleluia. Deus. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Quando Ele promete, Ele cumpre. Aleluia, Jesus. Amém. A Bíblia diz: se nós formos fiéis, Deus, Ele permanece fiel. Se nós formos infiéis, Ele ainda permanece fiel. Significa dizer que eu e você podemos mudar, mas Deus não. Deus não muda. Sabe por quê? Porque Ele é eterno. Deus não muda, Ele é sempre fiel. Sabe por quê? Porque Deus não erra, Deus não peca, Deus não mente. Amém? Ele é o Senhor, o Deus poderoso, o Deus imutável, insondável, incomparável. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então aqui o povo, ele contemplou a boa mão de Deus, a forte mão de Deus. Você observa que eles passaram pelo mar. Eles estavam no deserto e chegaram em um determinado lugar chamado Baal-Zephon, que ficava entre Migdol e Piairote, né? Chegaram num lugar chamado Baal-Zephon. E ali, naquele momento, que aconteceu com eles? Quando eles chegaram naquele lugar chamado Baal-Zephon, tinha o Mar Vermelho à frente e atrás, perseguindo, tinha o Faraó e os seus exércitos. Aleluia. Parecia, sabe o quê? Que estava tudo perdido.
Parecia que ali seria o fim deles. Quantas vezes na nossa vida parece que é o fim? Aleluia. Parece que aquela situação não tem mais jeito. Quando nós olhamos com os olhos naturais, parece, olha, isso aqui não tem solução não. Não tem. Porque eu olho assim e não vejo condição. Aleluia. Eu olho para essa área da vida e vejo que ali não tem como, não há solução. Aleluia. Talvez, meu irmão, não tenha solução para você, aos teus olhos naturais, aos meus olhos naturais. Mas se nós transferirmos Aleluia. a situação, o problema para Deus, eu quero dizer para você, debaixo do sangue de Jesus, que há solução para o teu problema. Há solução para esta situação. Mesmo quando tudo parece perdido, para Deus tem solução. Aleluia. Glória a Porque Deus. Deus não falha. Verdade. Deus, ele pega o homem lá do monturo, ele arranca do lamaçal do pecado e ele traz para a sua presença. Ele faz ele se assentar com os príncipes. Ele faz dessa pessoa uma nova criatura. Ele faz a pessoa se tornar um filho de Deus. Glória a Deus. Este é o Deus que nós servimos. Glória a Deus, Pai. Ali parecia que estava perdido. Se você ver aqui em Êxodo capítulo 14, diz assim, ó: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e os filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Então, versículo 3, capítulo 14 de Êxodo, versículo 3: então Faraó dirá aos filhos de Israel: embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Para Faraó ali parecia que o povo de Deus estava perdido no deserto. Parecia que não tinha mais possibilidade do povo. E todos os carros do Egito estavam ali, os capitães, 600 carros ali, todos equipados para destruir o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco Glória a do Deus. que aquele que está lá fora. Aleluia. Um com Deus é maioria. Glória a Deus. Porque o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. Aleluia. Não é? Se nós olhássemos, se nós estivéssemos ali para ver, nós dizíamos: não, a gente saiu do Egito, eles não vão chegar em Canaã, não. Os egípcios, que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Glória a Deus. Glória a Deus Deus. falou: eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó. Eu mesmo vou incentivar eles a perseguir o meu povo. Mas sabe para quê? Porque o Senhor fala: o meu nome vai ser engrandecido na derrota de Faraó e dos seus exércitos. Aleluia. Às vezes Deus permite o inimigo nos perseguir. Mas sabe para quê? Para envergonhar o inimigo na nossa vida. Glória a Deus. Sabe? Você se lembra da história de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ninguém havia na terra semelhante a ele. Jó passou pela perseguição, pela provação. Glória a Deus. Porém, Jó em todo momento foi fiel a Deus. Aleluia. Jó em nenhum momento atribuiu culpa a Deus. Glória a Deus. Ele disse: não, Deus é culpado. Não, em nenhum momento ele atribuiu culpa alguma para Deus. E em nenhum momento ele culpou a Deus. Não. Ele passou por o que passou, se humilhou diante de Deus e se manteve fiel. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? O inimigo foi envergonhado. Porque o inimigo queria que Jó colocasse a culpa em Deus. O inimigo queria que Jó desonrasse a Deus. Mas Jó em nenhum momento desonrou a Deus, ele foi fiel. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Glória a O Deus. tudo de Deus, de Jó, não era coisas materiais. O tudo de Jó não era nem os filhos. O tudo de Jó era Deus. E o Aleluia. diabo não pôde tocar no bem mais precioso de Jó, que era Deus. Aleluia. Sabe o que aconteceu depois? Jó recebeu tudo duplicado. Sabe por quê? Porque Deus deu vitória a Jó. Glória a Deus. E Jó venceu o diabo porque se manteve fiel. Aleluia. Assim foi o povo de Deus. Faraó os perseguiu, Faraó endureceu o coração, perseguiu eles, estavam diante do mar. Mas quando nós estamos em momentos difíceis, sabe o que nós temos que fazer? Clamar ao Senhor. Glória a Deus. Moisés orou. Se você observar aqui no versículo 15, Êxodo 14, versículo 15, diz assim, ó: e disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim?
dize aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus. Moisés havia clamado ao Senhor. Aleluia. Moisés viu que o mar estava na frente, Faraó e seus exércitos vindo. Moisés pensou: bem, eu não posso vencer esse exército, o povo hebreu também não pode. E agora? O que fazer? O que fazer quando não há saída? O que fazer quando a luta é grande? Aleluia. Sabe o que fazer? Orar. Glória a Deus. Confiar no Senhor, ser fiel a Ele, não murmurar, não reclamar, não maldizer, mas orar. Moisés orou, e tem um momento na minha e sua oração que Deus responde. Moisés clamou ao Senhor e Deus disse: Moisés, tá bom, por que você está clamando a mim? Tem um momento de orar e tem um momento de agir. A minha direção para você agora que você clamou: diga ao povo de Israel que marche. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos momentos difíceis, Aleluia. não é tempo de parar. Nos momentos de dificuldade é momento de orar. Glória a Deus. E não de voltar atrás, mas marchar para frente, em direção a Canaã, a qual Deus direcionou. Não para, meu irmão. Não para, minha irmã. Continua na presença de Deus. O Deus que habita na tua vida e na minha vida é fiel. Ele nos dará vitória. Ele vai ser glorificado nessa luta. Essa luta que para você parece tão difícil, Deus vai ser glorificado através dessa luta. O nome do Senhor vai ser glorificado nessa luta. Se você não deixar de orar, se você não deixar de obedecer, se você não deixar de ser fiel, você vai ver que no momento certo, na hora certa, Deus vai derrubar o gigante da tua Nome de vida. Jesus. Aleluia. No poderoso nome de Glória a Jesus. Deus. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Versículo 15, capítulo 14 de Êxodo. Aí Deus falou com Moisés, ó. Quando oramos, Deus dá direção, né? Deus mandou marchar. E agora Deus disse para Moisés: Moisés, esse cajado aí, esse pedaço de madeira que está na tua mão. Cajado. Olha o que Deus disse: e tu levanta esta vara, este cajado, e estende a tua mão sobre o mar. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? O mar vai se abrir. Glória a Deus. E os filhos de Israel vão passar pelo meio do mar até chegar do outro lado com o pé enxuto. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Moisés obedeceu a Deus, estendeu ali a mão e o cajado. O mar se abriu, formou meio que dois muros, um do lado e outro do outro. Imagine essa parede e essa, só que de água. E aqui esse espaço era a rua que Deus abriu para eles passarem. Glória a Deus. O povo hebreu passou. E sabe o que aconteceu? Faraó veio e começou a perseguir eles pelo meio do mar. Glória a Deus. Permissão de Deus. Glória a Deus. Só que tem uma coisa, meu irmão. Os filhos de Israel chegaram do outro lado. E quando eles chegaram do outro lado, Deus fechou o mar. E Faraó e seus cavaleiros morreram, porque aquelas duas muralhas de água se fechou, o caminho no mar se fechou, e Faraó ali pereceu com o seu exército. Sabe o que eu entendo? Que eu e você, nós passamos por coisas que o Faraó e seus exércitos não podem passar. Verdade. Aquilo que Deus preparou para nós passar, o caminho que Deus abriu para nós passar, não é qualquer um. Você passar na direção de Deus, e ai do inimigo se tentar passar pelo mesmo caminho que eu e você passa, porque Faraó tentou. Mas quando o povo já havia passado o caminho que não era para Faraó e seus exércitos, o mar se fechou e o nome do Senhor foi glorificado na morte de Faraó e do seu exército. Glória a Deus. Como Deus nos ama. Como Deus tem aliança conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Continua firme. Continua adorando. Continua glorificando. Continua sendo fiel. Não desista. Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está em casa, que tem passado por luta, talvez com teu filho, talvez com teu marido, talvez com a tua esposa, mas você tem buscado a Deus, você tem confiado no Senhor. Não desista. Deus vai te dar a vitória. Então somente continua sendo fiel, continua orando, e você vai ver, assim como Deus deu vitória ao povo hebreu, Deus vai dar vitória a você também. Porque é do agrado de Deus te abençoar. Sabe para quê? Para você glorificar o nome do Senhor. Quando o povo passou por aquela situação, eles glorificaram a Deus, e eles viram, diz a Bíblia, a grande mão de Deus na vida deles. Sabe? Deus não quer que sejamos mimados, não.
Ele não quer criar filho mimado. Ele quer criar filhos maduros. Glória a Deus. Soldados fiéis. Soldados que sabem batalhar. Que sabem enfrentar problemas sem sair da direção de Deus. Que sabem olhar para a dificuldade e olhar para a dificuldade. Olha, dificuldade, meu Deus é maior do que você. Se eu estou passando por isso, é por permissão do meu Deus. E se Ele permitiu eu passar, é porque Ele está comigo. Glória a Deus. Aleluia. Quando Daniel entrou na cova com os leões, né? Ele entrou ali, mas ele disse que o Senhor enviou o anjo e os leões não tocaram nele. Ele saiu e o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha aquecida 7 vezes mais, e ali o rei veio e olhou e disse: nós não lançamos 3, por que tem 4 ali dentro? E tem mais tem um ali que parece com o filho dos deuses. E eles passeiam pelo meio do fogo. Sabe o que? É isso? Deus permite nós entrar na luta. Aleluia. Mas Ele está conosco na luta. Glória a Deus. Ele está conosco na prova. Ele passeia conosco em meio à dificuldade. E aquilo que nós passamos com Deus, outras pessoas não passam. Sabe por quê? Porque o povo de Deus, mesmo na fornalha, mesmo na cova com os leões, mesmo na dificuldade, ele diz: não, eu não abro mão da minha salvação. Glória a Deus. Eu não abro mão da presença de Deus na minha vida. O meu tesouro está no céu. O meu tesouro não está em A, não está em B, não está nas coisas desse mundo. O meu grande tesouro é Deus. Por mais que eu venha passar por isso ou por aquilo, mas eu não abro mão da minha aliança com o Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não pela prova, glorificando a Deus. Sair, as pessoas vão ver como é que pode. Esse crente entrou nessa prova, passou pela prova, saiu da prova e não caiu, não esmureceu e hoje está sendo vitorioso. Sabe? E muitos passam por essa situação e não conseguem vencer. Mas o crente fiel passa e glorifica ao Senhor. E as pessoas vêm e dizem assim: olha, sabe de uma coisa? Eu quero ser crente também. Porque se essa pessoa passou pelo que passou e hoje em dia tem vitória, é porque este Deus é um Deus vivo. É o Deus vivo. É o Deus que salva, que cura e que liberta. O povo hebreu foi vitorioso. Mas sabe por quê? Porque se manteve debaixo da nuvem de Deus. Glória a Deus. Não saiu debaixo da direção de Deus. Não saiu debaixo da liderança do Senhor. Amém. Se mantiveram fiéis e foram vitoriosos. Quando o anjo saiu da frente e passou para a parte de trás da batalha, para o povo era claridade, mas significa que Deus na nossa vida, Ele vai clarear os nossos caminhos, Ele vai nos abençoar. Mas para aqueles que realmente estão perseguindo para as forças das trevas, a escuridão, sabe? Se você ler o texto, você vai ver que quanto mais o carro de Faraó, dos exércitos de Faraó perseguia, os carros começavam a se quebrar. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus na nossa vida conserva até as nossas vestes, conserva até os nossos calçados. Mas os carros e as armas de Faraó faziam o mundo para ficar pelo meio do caminho. Não. Você aceitou Jesus, você vai passar pelo mundo, pelo deserto, e você vai chegar. Deus designou para você chegar, que é na nova Canaã, no reino dos céus. E lá não tem luta, lá não tem tribulação, lá será alegria eterna. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. No nome de Jesus, dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Nesse momento eu quero agradecer primeiramente a Deus. Quero agradecer cada um dos ministros da palavra de Deus, a qual esteve ministrando aqui desde o início desta campanha, clamou Deus do impossível, a qual no primeiro dia o evangelista Elaine trouxe e ministrou uma palavra. O segundo dia foi eu que ministrei a palavra. O terceiro dia foi o missionário Carlos Eduardo. O quarto dia foi o evangelista Antônio Medeiro. O quinto dia foi a diaconisa Maria das Dores. O sexto dia foi o evangelista Neto. E hoje, para fechar essa campanha, o pastor Alex esteve aqui ministrando a palavra de Deus. Amanhã às 6 horas da manhã estaremos indo para o monte de oração, entregar cada pedido de cada servo e cada servo do Senhor, a qual fez aqui no decorrer desses dias. Eu creio que grandes bênçãos, grandes milagres foi alcançado no decorrer desses dias. Agora eu quero chamar aqui na frente a família do irmão José Augusto também, para representar a localidade de Morros, a qual estamos aqui levando a palavra, levando a oração, levando o louvor e agradecendo a Deus por ter aqui, Ele tem nos sustentado. Noite de chuva, noite de bênçãos para cada um de nós que estamos aqui louvando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, a sua graça e a sua misericórdia, ela dura e dura eternamente. Glória, glória a Deus, aleluia. Minha irmã Ivone, traga o Nicolas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lai, pega o óleo. Glória a Deus, aleluia. Por essa família, a qual Morros, e cada um dos irmãos a qual nesses dias estiveram aqui conosco nesta campanha, clamou Deus do impossível, amém? E também, se nesta noite tem alguém para se reconciliar com o Senhor, aceitar o Senhor como muito sim Salvador da vossa vida, estou aqui também para orar pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos varão aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Alex, faça essa oração em nome de Jesus. É orar por essa família e por essa localidade. Glória a Deus. Eu peço que você feche os seus olhos nesse momento, que você conecte o seu espírito com a presença de Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Orebana suriando recanto, levando, enterrando, orebana rasteio, canto, orebana rasteio, orebana rasteio. Ai, te odeviando, canto, orebana suriando, recanto, orebana recomiasnete, odepanto, enterrando, recanto, orebana rasteio. Recomiasnete, odepanto, enterrando, orebana rasteio. Racandiasnete, odepanto, enterrando, orebana rasteio. Racandiasnete, odecanto, manacanto, vanahastete, odecanto, remanahasturiando, odecanto, vanahastei, racandiasnete, odepanto, ramanahastode, que andelemahas. Manate, odefanto, intecanto, vanahastei. Pai, no nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, pessoas que estão aqui, Senhor, todo mal caia por terra no nome de Jesus, que toda ação do inimigo seja destruída. Pai, nesse momento eu me dirijo, Senhor, a esta localidade. Pai, no encerramento desta campanha, eu profetizo no nome de Jesus, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, o Senhor venha mudar, Senhor, o estado espiritual desta localidade. No nome de Jesus, assim como o Senhor abriu o mar, Senhor, abre, Senhor, Senhor, as portas nesta localidade. No nome do Aleluia! Aleluia! Nome de Jesus! Aleluia! Os filhos oraram e clamaram. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus! Haja, Senhor, um grande mover. envia anjos, Senhor, sobre esta localidade, para trabalhar através da vida desse ministério, para que haja salvação de almas, que
trabalhar em favor da tua obra nesse Glória lugar. a Deus. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida do evangelista André, Glória a Deus. da missionária Laine, Aleluia. do missionário Carlos, Glória a Deus. pela vida de cada crente Aleluia. que participou desta campanha, Glória a Deus. os pregadores, Glória os a Deus. visitantes. Glória a Deus. Oro por cada crente, meu Deus, que está aqui Glória a hoje, Deus. pelos que participaram. Glória a No Deus. nome de Jesus, que o sangue de Jesus venha sobre cada um deles, Glória a Deus. que eles sejam revestidos pelo poder do Espírito Nome Santo, de Jesus. protegidos pelos teus anjos, no nome de Jesus, aleluia, que eles sejam Deus. revestidos Nome pela de tua Jesus. presença, no nome de Jesus. Eu oro pela localidade, pelas pessoas dessa localidade, que elas sejam protegidas no nome de Nome de Jesus, Jesus. que elas sejam alcançadas pela tua graça, no nome de Jesus. Que o Senhor venha usar, meu Pai, em nome de Jesus, essa família de obreiros, Senhor, evangelista antes, missionário Elaine, missionário Carlos, juntamente com a congregação, para serem instrumentos nessa localidade, para ganharem almas e almas e almas para ti. Em o nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos, em o nome de Jesus, crendo na vitória. Amém. Graças a Deus, Deus linda salve de palmas para o Senhor. Glória a Deus, que Deus abençoe. Glória a Deus. Ore manahasuri andore cancho manahastei tori andare has. Cancho manahasuri andore manahasu erretoriana. Ore cancho manahastei. Aleluia. Está vendo o porquê das perseguições? Está vendo o porquê das lutas? Remanahastei chocancho manahasuri andekas. Ramanahasti que andoreche reconheçu de cancho manahaste rene que andecou manahasti que ramanahasuria rigi andete condias manahasere kofanahasuria reconheaste checando remanahas. Aleluia. Com o Senhor neste momento. Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Perdoa minhas fraquezas, mas a partir de hoje eu faço uma aliança com o Senhor para servir ao Senhor e ser fiel, lutar e vencer com o Senhor Jesus na minha vida. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço. Faça assim com as mãos. Estenda as mãos para cá, igreja. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesse momento eis aqui o Francisco reconciliando isso com o Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, que essa reconciliação seja firmada no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Que o poder do Espírito Santo venha sobre a vida dele, Pai. Aleluia, Jesus. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Regandiastei, chelecanto, oriandastei, ranasto de que a surrebanahastei, repodiastei, chelefantuite, canchou, ragadaste, chelefantuite, canchou, manahastei, recondiastu de canchou, manahastei, rediastei, chelecantou, manahastei, Pai, no nome de Jesus, que o teu sangue, Senhor, venha cobrir ele completamente. Que ele seja lavado, revestido pelo poder do nome de Jesus. Pai, que essa reconciliação seja feita na tua presença. No nome de Jesus, assim, ó Pai, que ele seja reconciliado com o Senhor, no nome de Jesus, para te servir e fazer a tua vontade. Assim eu coloco ele diante de ti. Em o nome de Jesus, diga amém. Pai do Senhor, glória a Deus, seja cheio do Espírito Santo, seja abençoado no nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Se houver mais alguém para o Senhor nessa noite, mais alguém que quer se reconciliar, pastor, eu preciso me reconciliar. Não estou desviado, mas eu sinto que eu preciso, Senhor, eu preciso em Deus que nesse momento Deus está me chamando para me reafirmar diante do Senhor a minha certeza e a minha convicção diante do Senhor. Se você sente Deus te chamando, venha. Se você não sente, não venha, mas se sente, venha. Porque eis aqui a tua oportunidade. No nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.
Oh, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz: quando um pecador se arrepende aqui na terra, a festa lá no céu. Se há festa lá no céu, também há festa na igreja do Senhor. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Oh, Senhor Deus de Israel, Senhor, concordando com a oração do teu filho, Pai, a qual fechou a campanha nesta noite, Senhor, nós queremos te louvar, Pai, pelo início, Senhor, em nome de Jesus, da primeira salvação de alma aqui nesse lugar. Muitas almas, Senhor, vão ser alcançadas pela tua graça, pela tua misericórdia. O Senhor falaste conosco que nós estávamos semeando e no tempo certo, Senhor, Senhor, ia dar, Senhor, fruto. E nesta noite nós podemos contemplar com os nossos olhos, e a igreja do Senhor também contemplou, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor convenceu, Senhor, o teu servo para fazer uma aliança contigo. E eis aqui a tua igreja, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada, Senhor, nos faltará. Que nesta noite o Senhor venha conduzir, Senhor, a tua igreja em paz, Senhor. Da mesma forma que o Senhor trouxe eles, conduz eles novamente para os nossos lares. Senhor, abençoa cada transporte, Senhor. Senhor, cada um daqueles que vão se deslocar para Nova Russas, vão se deslocar para Boa Esperança. Abençoa o transporte do seu Elias, Pai, a qual ele abençoou nesta noite, para trazer os irmãos em Cristo Jesus, para louvar e bendizer o teu nome. Continua abençoando, Senhor, cada um daqueles que conduz os anjos do Senhor. Abençoa também já amanhã, Senhor, o momento que nós vamos estar no monte, Pai, apresentando, Senhor Deus de Israel, cada pedido de cada servo e cada servo. Amanhã também vamos estar na igreja de Boa Esperança, sim, Senhor, no culto de unção, no culto de oração, que lá também, Senhor, age cura, age salvação de alma, age libertação para a honra e glória e louvor do teu nome. Senhor, no sábado vamos estar no seminário. Abençoa a vida dos pastores, Pai, a qual estão capacitando os obreiros, Pai, para servir ao Senhor e servir com alegria. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Alex, da pastora Jaqueline, Pai, e cada obreiro, cada irmão em Cristo Jesus ali da cidade de Nova Russa, seja também com culto de louvor e adoração, que nós vamos louvar no domingo. Seja com a tua igreja, e graça nós te damos, Senhor, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor. Pastor Alex vai estar dando as bênçãos apostólicas, Glória a amém? Deus. Aleluia. Depois, quando eu der a bênção apostólica, eu queria que os irmãos viessem para cá para nós tirar uma foto, Glória a Deus. também para ficar registrado com Amém. o encerramento da campanha. Glória a Isso é Deus. algo glorioso. Eu creio que daqui para frente Deus ele vai abençoar mais ainda. Glória a Deus. Porque quando o povo decide orar, decide buscar, Deus ele abençoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as maiores consolações do Santo Espírito de Deus seja conosco, seja convosco e com todos os réus de Deus na face da terra, não só hoje, mas eternamente. Só quem crê diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Vamos Deus. soltar as palmas, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Venham todos para cá, né? Afastar as cadeiras ou tirar essa mesinha para lá, não sei, para ali para o pátio.